Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você está ouvindo. A gente está voltando com mais um podcast da Sêneca, falando sobre biologia para o ensino médio, com foco no Enem. A gente está falando esses últimos dias todos sobre biomoléculas, então já cobrimos de água, sais minerais, carboidratos, vitaminas, etc. E hoje a gente vai falar sobre proteínas. Começar, tem uns 3 episódios sobre proteínas, porque é um assunto que realmente é muito importante para saber e tem bastante coisa para saber. Então, vamos começar. Antes disso, de eu começar, quero lembrar para vocês que a gente também tem um podcast de história, só procurar por Revise História. E a gente vai ter um de literatura também começando semana que vem. Então, fica de olho e pode ouvir todos os nossos podcasts, são todos gratuitos e prontos para você se dar bem na sua prova. Certo, então, proteínas. Proteínas desempenham diversas funções nos organismos. Elas são formadas por polímeros de aminoácidos. 2 ou mais aminoácidos se ligam por meio de ligações peptídicas, lembre desse nome. Tais ligações peptídicas, ocorrem entre o grupo amina de um aminoácido e o carbono pertencente ao ácido carboxílico do outro aminoácido. Essas ligações ocorrem por meio da reação de condensação. O que é a reação de condensação? Ela acontece quando há desidratação, ou seja, uma molécula de água é liberada na criação dessa ligação. E o que são os aminoácidos? Eles são estruturas formadas por nitrogênio, carbono, hidrogênio e oxigênio. Seu nome vem do fato de que possui um grupo amina, NH2, e um ácido carboxílico, COOH, portanto chamado de aminoácidos. A fórmula geral dos aminoácidos eu vou ler para vocês, RCHNH2COOH. R é o tipo de cadeia orgânica e determina o tipo de aminoácido. Tipos de aminoácidos, quantos são? Alguém sabe? São 20 apenas tipos de aminoácidos, que é uma coisa bem incrível porque formam o nosso corpo inteiro. São apenas 20 tipos, separados em essencial e não essencial. Eles são classificados como essenciais quando eles não são produzidos pelo corpo, e são classificados como não essenciais quando eles são produzidos pelo corpo. Ou seja, os aminoácidos que a gente não produz são os não essenciais e os aminoácidos que a gente produz são os não essenciais e os que a gente não produz são os essenciais. Falei errado, vou repetir. Os aminoácidos que a gente não produz são os aminoácidos essenciais e os que a gente produz são os não essenciais. Então tá. E agora então eu falei para vocês se lembrarem daquele nome. Qual que é a ligação, qual tipo de ligação que liga um ou mais, 2 ou mais aminoácidos? São ligações covalentes, hidrogenadas ou peptídicas? Resposta é peptídicas. Então falamos sobre aminoácidos e agora qual é a estrutura das proteínas? Elas formam várias estruturas. Então, estrutura secundária. Na verdade, eu vou começar pela primária, né, para fazer mais sentido. Estrutura primária é o nome dado à cadeia de aminoácidos que formam uma proteína, ou seja, vários aminoácidos ligados pelas ligações peptídicas. E a estrutura secundária se refere às interações entre os vários aminoácidos que formam a proteína. Tá? As interações dão à proteína a forma helicoidal, ou seja, de hélice. Temos também a estrutura terciária. Ela se refere a quando diferentes partes da proteína se ligam e a estrutura da proteína se dobra sobre ela mesma. E por fim, nós temos a estrutura quaternária. Ela acontece na união de várias proteínas de estrutura terciária. Então, qual das 4 estruturas, primária, secundária, terciária ou quaternária, se refere a quando diferentes partes da proteína se ligam e a estrutura se dobra sobre ela mesma? É a estrutura terciária. Certo. E quais monômeros são ligados em cadeia para a formação dos polímeros? São os ácidos graxos, os aminoácidos, as vitaminas ou os monossacarídeos? Resposta é aminoácidos. Última pergunta para a gente passar para a próxima sessão. Qual forma apresenta uma proteína com estrutura secundária? Ela apresenta a forma retangular, circular, helicoidal ou linear? Resposta correta é helicoidal. Certo, então a gente falou sobre os aminoácidos que formam as proteínas, sobre os 4 tipos de estruturas das proteínas, primária, secundária, terciária e quaternária. Agora a gente vai falar sobre desnaturação proteica. O que é isso?
As proteínas podem perder suas estruturas tridimensionais quando são submetidas a condições de pH e temperatura não adequadas. Enzimas, que são tipos de proteínas desnaturadas, elas perdem a eficiência. O que é então o pH? A variação do pH, normalmente a variação do pH do meio, onde a proteína está, aumenta a eficiência da enzima até que haja o máximo de eficiência. Esse ponto recebe o nome de pH ótimo. Porém, uma variação muito grande do pH passa a reduzir a eficiência da enzima. A mesma coisa acontece com a temperatura. Normalmente, o aumento da temperatura do meio aumenta a eficiência da enzima até que atinja a eficiência máxima, que é a chamada de temperatura ótima, onde ocorre a eficiência máxima. Porém, uma temperatura mais alta do que a ótima passa a reduzir a eficiência da enzima. E acho que é isso por hoje. Próximo capítulo ou episódio a gente vai continuar falando sobre proteínas, mas focado na função das proteínas, como é que elas agem no nosso corpo. E é isso, lembra nosso podcast toda segunda, quarta e sexta e o site do Sêneca Já. Ele foi traduzido para o português, então agora você tem acesso a todas as nossas ferramentas, inclusive mapas mentais, o algoritmo inteligente que grava a sua performance e vai te dando novas questões de acordo com quanto você respondeu antes. Então ele individualiza, personaliza o estudo para cada um de vocês e é tudo de graça e está tudo em português, está tudo traduzido, está tudo perfeitinho. Pode ir lá no nosso site, senecajá.com. Tem o link aqui na descrição do podcast e conta pra gente o que vocês acharam. Até mais!